E eu vou falar esse princípio da quinta parte. Então, o primeiro versículo que eu vou ler com você, se puder tomar nota aí, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Deixa eu abrir aqui. Onde eu estou com... Deixa eu só abrir aqui para mim também. Vamos lá. 2 Coríntios 9, 10. Perfeito. 2 Coríntios 9, 10. Achou aí? Aí a TT já colocou aí. Vai colocando os versículos para nós aí, TT. Quais são as dívidas saudáveis? Vou fazer outra live sobre isso, tá? Eu vou explicar que tipo de dívida que você pode fazer. Eu tenho dívidas, algumas dívidas, mas são dívidas que eu ganho dinheiro com elas. Então vou explicar depois para vocês isso, tá? Que a Carla perguntou, que eu falei ontem, né? Eu vou pegar uma live para falar disso, tá? Falar sobre isso, sobre nunca você ser fiador e sobre dizer não, né? Que tipo de nãos você tem que aprender a dizer para pessoas e para circunstâncias. Eu vou fazer uma live só sobre isso, tá bom? Então vamos ler aqui 2 Coríntios 9, 10. Ora, diz a palavra assim, ó, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então vou repetir, vamos lá. Tem duas coisas aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, está falando de Deus aqui. Deus, ele dá duas coisas importantes. Sempre Deus vai dar duas partes da renda que ele vai confiar para você. Nós já estudamos que ele não te dá propriedade, mas ele confia para você administrar. E sempre ele vai te dar toda a renda que Deus colocar nas suas mãos, sempre vai ter duas partes. A primeira parte é pão para alimento. Pão para alimento fala de uma parte da sua renda que Deus te dá para você consumir, para você se alimentar, para você vestir, para você se divertir, para você viver, certo? Desfrutar, né, de uma vida abundante aqui na terra. Então, diga-se de passagem que a Bíblia fala, não fala de uma vida de escassez. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que fôssemos feitos ricos. Então, essa riqueza, ela é uma identidade que Deus nos deu e nós não precisamos ficar com o coração ganancioso para ficar rico, porque nós já somos, todos nós já somos ricos, porque a nossa identidade, nós somos filhos do Criador do universo, dono do ouro, da prata, e nós temos toda a herança que Ele nos deu. Nós somos filhos, mordomos, e Ele, nosso Senhor e o nosso Pai é multimilionário, bilionário. Então nós já somos, né, por herança, ricos. Então não precisamos ficar preocupados com dinheiro e gananciosos com relação a isso, porque nós já temos todo o suprimento no Senhor. Agora, toda a renda que Ele confia às nossas mãos, né, todo o dinheiro que Ele nos der para administrar, Ele sempre divide, você vai ver na Bíblia, Ele divide em duas partes. Uma parte é o pão. O pão, Ele fala o seguinte, ó, você pode consumir, você pode usar, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser com essa parte e consumir. O pão fala de você comer, comer fala de você consumir. Mas existe uma parte que Deus espera que você não consuma, que é chamado na Bíblia de semente. Então Deus dá semente para que você semeie. O propósito do pão é para consumir, mas o propósito da semente é você semear. Então o versículo continua dizendo, né? Ele também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, a maneira de Deus multiplicar e fazer você prosperar não é através do pão, é através da parte que Ele chama de semente. Ele vai multiplicando a sua sementeira. Então, quanto mais você entende que tem uma parte do dinheiro que chega nas suas mãos, sempre tem uma parte que você deve designar para semear, né? Eu já vou explicar o que é semear. É através dessa parte que você fica rico, por exemplo, materialmente na terra. Eu nunca vi, eu já li muitos livros, irmãos, sobre finanças, eu não sei quantos, já perdi a conta. Ontem eu estava selecionando alguns livros
para mim revisar, né, que eu já li na minha biblioteca aqui em casa, e eu fiquei impressionado com tanto livro que eu já li. Eu falei, meu Deus, já li tanto livro, né? Mas isso aqui, esse livro, esse princípio, absolutamente todos os livros que eu já li sobre finanças, com todo homem rico, que sempre quando eu conheço um homem rico e milionário, eu faço algumas perguntas para eles. Eu tenho isso como prática, que eu aprendi no livro também, para eu aprender. Todos eles, nenhum deles, homens que eram pobres e se tornaram ricos, nenhum livro ele deixa de mencionar isso. Só é possível prosperar e enriquecer se você aprender a poupar, a economizar e a separar uma parte da sua renda para construir sementeiras. A sementeira aqui fala de ativos. O que são ativos? No livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que uma pessoa que é independente financeira, ela tem vários ativos que são sementeiras. Em que aspecto? Esses ativos são bens, patrimônios que, sem você trabalhar, ele produz mais sementes, mais renda. Então, por exemplo, você pode ter imóveis que estão alugados e você não vai lá trabalhar. Você aluga um imóvel e aquele imóvel ele vira uma sementeira. Por quê? Porque ele é um patrimônio que você poupou e comprou aquele imóvel, e agora ele produz um aluguel mensal, que é mais semente. Você vai semear e vai multiplicar. Você não consome a semente da sementeira. A semente da sementeira é para você continuar multiplicando, porque o pão sempre Deus vai dar para você viver. Então, esse conceito é presente em todos os ensinamentos, né, que o Senhor nos dá. Em todos os livros ele ensina o seguinte: se você quer prosperar, você precisa aprender a poupar e separar uma parte para você semear. Então deixa eu dizer em linhas gerais o que isso significa, né, para você entender. Então, todos os homens e mulheres prósperas, quando você recebe um salário, você tem que pegar uma parte dele e designar deliberadamente, falar, não, isso aqui é semente, isso aqui eu vou investir, eu vou poupar e vou investir, certo? Eu já vou falar sobre isso. E outra parte, falar, essa parte eu vou viver. Mas quantos por cento que eu tenho que separar para eu viver e quantos por cento eu tenho que separar para investir? A própria Bíblia nos dá uma pista sobre esses percentuais, e grande parte dos livros eles nos direcionam a entender ou pelo menos esses percentuais que eu vou falar para você aqui, que é o princípio da quinta parte, né? Princípio da quinta parte. Então eu vou ler com você aqui agora um texto da palavra, está no livro de Gênesis 41, versículo 34 até o 36. Vamos lá. Anota aí, Gênesis, capítulo 41, versículo 34. Gênesis 41, 34. E hoje eu acordei antes que os passarinhos começaram a cantar só agora. Gênesis. Acharam aí? Ixi, minha Bíblia deu bug aqui, peraí. Pronto. Aqui. Gênesis 41, 34. Acharam? Amém? Eu vou ler aqui com vocês a história de José. Só para você entender o contexto, José, ele estava preso e ele revelou o sonho de um copeiro e de um padeiro que trabalham diretamente com o rei. O padeiro morreu, o copeiro foi restaurado à sua posição. Um dia Faraó teve um sonho, ninguém conseguiu revelar o sonho de Faraó, que era o Faraó, o rei, aquele que governa, tem toda a autoridade no Egito, que era a nação, o império daquela época, né? A nação mais importante financeiramente daquela época. Então o que acontece? Ele tem um sonho, chama várias pessoas, ninguém interpreta, e o copeiro lembra-se de José e fala: olha, tem um cara lá na prisão que revelou um sonho, e o que ele revelou exatamente aconteceu comigo, com o padeiro.
e mandaram chamar José. E José se apresenta à frente do rei. O rei fala o sonho para ele. O sonho é que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas magras iam e engoliam as vacas gordas. E tinha 7 espigas fartas, gordas, e 7 espigas miúdas. As 7 espigas miúdas, no sonho dele, foram lá e engoliram as espigas fartas. Então José pega, ora ao Senhor e revela esse sonho. Fala, olha, isso quer dizer que vão vir 7 anos de muita abundância, mas depois vão vir 7 anos de tanta escassez que esses anos vão consumir toda a riqueza que vocês terão, a abundância que vocês terão nesses primeiros 7 anos. Então todo mundo fica perplexo com o que vai acontecer, e o faraó pergunta para José, mas o que nós vamos fazer? Então José faz um plano, muito sábio para Faraó, e é isso que está descrito nesse texto aqui agora que nós vamos ler. O texto diz assim, ele diz, faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Então, primeira coisa, ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte-os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, de novo, nesse texto, tem vários outros na Bíblia, até eu escolhi alguns. De novo, esse texto você vai ver 2 partes. Uma parte que é para mantimento, que é 4/5, que equivale aqui a 80% de tudo que a terra produz. 80% ele fala, 80% é para você consumir. E 20%, o princípio da 5ª parte é 20%. 20% nós vamos ajuntar. Então, a palavra administradores aqui pode ser substituída, no original aqui, por mordomos. É a mesma palavra que o Senhor usa para designar ou confiar seus servos lá na palavra dos talentos, lá em Gênesis, quando o Senhor nos dá o domínio para sujeitar, multiplicar. Deus fala para me sujeitar a terra, administrar a terra, essa palavra aqui. Então, eu posso dizer que o Senhor está dizendo para nós aqui uma chave espiritual. O Senhor está mostrando para nós, porque quem deu essa revelação aqui para José foi o Senhor. Até aquele momento na história, ninguém tinha feito isso. Não havia o hábito de armazenar essa quantidade por tanto tempo, nem havia silos. Você vai ver na história que José teve que criar silos e estratégias para fazer esse plano acontecer. Então foi Deus que revelou. Então Deus está mostrando para nós algo que Ele espera que nós façamos aqui. É uma chave que muitos autores, em vários livros que eu li, eles tratam como princípio da 5ª parte, que é uma chave espiritual. Deus deu uma pista de que a semente que você tem que separar para semear, no mínimo deve ser 20% da sua renda, ok? 20% da sua renda. Interessante nessa história que José, ele conduziu esse plano à risca. Ele, durante 7 anos, ele teve muita fartura no Egito, e ele construiu armazéns e juntou 20% da sua renda durante 7 anos. Depois, nos 7 anos de seca, esses 20% que eles ajuntaram foi o suficiente para salvar toda a terra da fome. Outras nações vieram até o Egito para poder comprar alimento e para que eles não padecessem, não morressem. E o interessante é que o final desses 7 anos, o que aconteceu? As pessoas entraram, não se prepararam, não ajuntaram como ele. Quando veio a crise, José, ele próprio ficava à frente dos silos negociando os alimentos. Então, ele tinha muita abundância, os celeiros estavam fartos na época da escassez, da crise, e as outras pessoas estavam vendendo até
aquilo que era essencial. Então a Bíblia diz que eles vinham primeiro com seu gado e trocavam por alimentos, com animais, por cereais. Depois acabaram tudo isso, eles começaram a vender tudo que eles tinham de... Primeiro foi o dinheiro, depois foram os animais, depois foram as terras. Então as terras todas do Egito foram compradas em troca de alimentos por José, e José tornou o senhor ali do Egito, Faraó, um homem mais rico naquele momento, porque ele foi mordomo fiel. Então veja, nessa história, José aqui é um tipo de Cristo e é um tipo de mordomo, é um exemplo de mordomia que nós temos que seguir. Então veja, ele administrou todos os bens como se não, entendendo que esses bens não eram dele. Então José, ele recebeu uma autoridade para governar, ele recebeu um anel para decidir, tomar decisões e administrar os bens do Egito, mas ele não recebeu a propriedade, nada era dele, ele era apenas um mordomo, mas um mordomo fiel, a tal maneira que ele multiplicou grandemente as riquezas do seu senhor. Então é um modelo que nós temos que seguir aqui, e eu quero dizer para você, na parábola dos talentos, tem um outro versículo que é no livro de Mateus 25, 24, eu não vou ler que eu sei de cabeça aqui, mas depois você anota essa referência. O servo que for negligente, que enterrou os bens na terra, ele disse algo para Deus. Ele falou assim: olha, eu sabia que o Senhor ceifa ou colhe aonde não planta, por isso que eu fiquei com medo de aplicar o dinheiro, enterrei na terra. Então essa visão dele sobre Deus, ela não deixa de ser verdade, porque Deus, ele entrega a semente para você semear. Você vai ver na Bíblia que Deus nunca semeia diretamente para que você colha. Ele te dá o mantimento e ele te dá a semente. Se você não aprender a você mesmo semear, jamais você vai ter colheitas para apresentar ao Senhor. Então a colheita que Deus espera obter da sua mão, né, a boa gestão, a fidelidade que ele espera obter das suas mãos, não vem do dinheiro que você consome, vem do dinheiro que você poupa e investe. Desse dinheiro que você poupa e investe, e a Bíblia diz na parábola dos talentos que eles saíram a negociar esses talentos, né? E aí com esse dinheiro, essa pouca parte, 20% aí, é que você vai multiplicar, e vai apresentar isso ao Senhor. É desse dinheiro que Deus vai falar: olha, eu vou fazer um saque nesse dinheiro para abençoar uma obra missionária, eu vou fazer um saque nesse dinheiro para você abençoar a sua família, eu quero que você vá lá e abençoe a sua família. Então Deus vai utilizar essa grande abundância de riquezas que você construiu poupando, investindo, para poder fazer a sua vontade na terra, e você vai ser encontrado como fiel porque você fez isso. Amém? Então é muito forte esse princípio que eu estou te dando aqui, é algo que está na palavra e você precisa praticar. Eu faço isso, irmãos, eu faço isso desde os 17 anos de idade. Felizmente eu aprendi isso cedo. Então nunca eu consumi toda a renda que eu tive. Então eu quero te dar uma dica. O que você tem que fazer? Toda vez que você recebe um salário, você tem que entender que aquele salário não é seu. Primeira coisa, tudo é algo que você vai administrar para o Senhor. Segunda coisa, entenda que você tem que adaptar a sua vida para viver com 80% da sua renda. Eu vivo com 70% da minha renda principal, assim que eu faço. 70%, desde os meus 17 anos. Então, na minha cabeça, eu já ponho assim, por exemplo, se eu ganho R$1.000, eu já coloco assim, eu ganho 700, porque esses 30% não é meu. E o que eu faço com esses 30%, né? No caso, estou sugerindo para você 20% foi o que Deus falou. Eu faço um pouquinho a mais, mas você faz o quanto der para fazer. Mas aí o que eu faço? Eu vou dar uma outra chave para você, espiritual. Você vai abrir agora a sua palavra de Deus aí, no livro de Provérbios 3:9. Abre aí. Provérbios 3:9. Achou aí? Provérbios 3:9.
Ok, olha uma chave espiritual aqui que eu pratico. Então, a Bíblia diz assim, olha, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, ou com a primeira parte de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então, esse versículo aqui, ele também é confirmado em vários outros versículos na Bíblia. Depois você pesquisa aí na sua Bíblia primícias, você vai ver o tanto de passagens que tem sobre esse tema. Mas o que esse versículo está dizendo? Ele está dando uma chave espiritual aqui para nós sobre as nossas finanças. Ele diz, olha, é uma promessa aqui, é uma condição, uma promessa vinculada a um princípio, que é o princípio da honra e das primícias. O que é honrar? Honrar é atribuir um valor incomum, é você valorizar, é você lisonjear o Senhor no seu coração. Então, as primícias, ela fala de honra, ela fala de você reconhecer de que aquele 100% que veio na sua mão não veio da sua própria força, da sua inteligência, da sua dedicação, veio da fonte que é o Senhor é a nossa fonte. Então, quando você reconhece isso, fala, Senhor, muito obrigado, o Senhor que me proveu, eu sou filho amado do Senhor, sou mordomo, mas tudo é do Senhor. Então, você honra a Deus, não só com palavras, não só com o coração, mas também com uma atitude prática que é os seus bens, você ofertar e você dizimar. O dízimo, que é 10%, a Bíblia trata como 10%, ele está presente na vida de muitos homens prósperos, né? Se você estudar, vários homens, inclusive não cristãos, são dizimistas. Tem homens que não são cristãos e eles são dizimistas. Por quê? Porque eles entenderam essa chave espiritual, e eu vou te falar, irmãos, é impressionante, porque eles praticam esse princípio, eles prosperam, e Deus prospera, porque é uma promessa de Deus aqui. E Deus não atribuiu isso só ao justo, àquele que nasceu de novo. Isso aqui é para qualquer homem na terra. Então, eu já vi homens passarem na igreja uma vez, um advogado, e falou, como que eu faço para entregar um dízimo aqui? Eu falei, de qual célula você é? Ele falou, não sou de célula nenhuma. Eu falei, mas de qual igreja você é? Não, também não sou de igreja nenhuma. Eu falei, mas você é dizimista? Ele falou, sim, sou dizimista. Não, meu pai era dizimista, e sempre ele prosperou e ensinou que a gente sempre 10% eu tenho que dar para a obra de Deus. Eu falei, mas você não participa de nada? Não, eu sou temente a Deus, mas eu não tenho tempo para essas coisas não. Ou seja, ele não se é envolvido em nada. Só que ele entendeu esse princípio, ele praticou e entregou lá o dízimo. Ele falou que cada mês ele vai em uma igreja e entrega. E eu perguntei a ele, funciona? Ele falou, eu sempre fiz assim e cada vez eu prospero mais. Então veja, muitos cristãos convertidos, estão no meio da igreja e não são dizimistas, e não honram o Senhor com as primícias. E tem pessoas que são de fora e são dizimistas, generosos, né? E prosperam. Você entende? Porque é um princípio. Isso aqui não é uma lei, é um princípio. E aí você vai ver na história do povo de Israel, interessante, que quando Deus deixou registrado lá no livro de Êxodo, Levítico, tem algumas coisas que Deus deixou claro para o povo de Israel. Por exemplo, as primícias da plantação, o povo em Israel jamais poderia consumir nem vender. A primeira safra era ofertada inteira ao Senhor, porque era o princípio das primícias. O princípio da primícia diz também que se você honra o Senhor com a primeira parte, além de abundância e colheita você vai ter na sua vida, você santifica todo o restante, porque você está proclamando no mundo espiritual de que o 100% é de Deus na verdade. Então nem todo o dinheiro às vezes que você recebeu, ele veio de algum negócio sujo que foi feito por outras pessoas, ele veio e aí a pessoa te contratou e te pagou, e ele mesmo ganhou esse dinheiro de forma injusta. Então o dinheiro está maldito, mas quando ele chega na sua mão, ele é abençoado pelo princípio da mordomia e o princípio das primícias, que você oferta. Assim, eu creio assim que está na Bíblia, né? Então o povo de Israel, quando tinha uma vaca, um boi, por exemplo, você vai ver lá no livro de Levíticos, o primeiro bezerro, eles não interessam, o primeiro bezerro eles não vendiam, eles não ficavam, ele ia lá, entregava
para ser uma oferta dada ao Senhor, porque é a primeira parte, né? Eu já vi empresários que o primeiro dia de faturamento eles dão oferta de primícias. Então é um princípio, mais do que uma prática, ele deve ser um princípio de honra no seu coração. Então, se eu faço assim, 10% eu tiro já para honrar o Senhor, o meu dízimo, e mais algum percentual para oferta. Aí você define para você ofertar. Ofertas não é obra de caridade, não como eu posso falar, esmola. A esmola você tira do pão, do seu mantimento, e dá esmola para ajudar outra pessoa. Você divide seu pão com ela. Isso é esmola. Oferta não, oferta você dá para honrar, né? Então você semeia, as ofertas são sementes. Mas eu vou pegar um outro dia só para falar disso. Agora o que eu quero falar é o seguinte: dado isso, você tirou 10% para fazer isso, o restante, no meu caso eu tiro mais 20% da minha renda. Você pode começar com 10%, você tem que poupar para você investir. E é muito importante você ter disciplina nessa prática. Muita gente não consegue poupar de maneira alguma, ele consome tudo que ele recebe, o que o cônjuge dele recebe e também o que o vizinho recebe. Ele é um devorador, um consumidor, né, inconsequente. Então essa atitude vai levar você sempre a ser pobre, né? E sempre ter escassez, porque você come a semente, não é verdade? Então a Bíblia fala de você poupar e de você ajuntar. O pouquinho, falar, mas 10% de R$1.000 é só R$100, vai fazer diferença R$100? Não faz diferença hoje, mas durante 7 anos você poupando e aplicando esse dinheiro a uma taxa de juro mínima aí, ele vai ser multiplicado. E daqui 7 anos você tem, não é mais um dinheiro guardado, já vira uma sementeira. Então ele vai virar um patrimônio, um ativo que o próprio sementeira vai dar mais sementes, Então pense como uma árvore. Você plantou uma árvore, você tirou da sua renda, plantou uma árvore. Demora para ela crescer, não é verdade? Você tem que investir ali nela, molhar, esperar o tempo. Mas daqui a um tempo, a própria árvore ela vai dar várias outras sementes, não é verdade? E essas sementes que elas vão dar, você vai plantar várias outras árvores. Ou seja, essa prosperidade, essa multiplicação que Deus faz com a natureza é a mesma multiplicação que Ele quer fazer com as suas finanças. Com os anos, você vai ter tantas sementeiras que as sementes que elas darão vão ser maior do que a sua renda própria. Então você vai ter, vamos supor, durante os anos você vai aumentar a sua renda principal. Você ganhava R$1.000, daqui a alguns anos você vai ganhar R$10.000. E você vai continuar pegando 20% no mínimo, separando para uma parte para premissa e outra parte para ofertar. Só que além da sua renda que já aumentou, a renda principal, que você aumentou seu estilo de vida com base nessa renda, você agora tem um monte de sementeiras que você foi juntando durante esses anos e elas começaram a dar renda também. E adivinha, as rendas dessas sementeiras, elas vão ultrapassar a sua renda principal. Então, quando isso acontece, os livros chamam de independência financeira. Por quê? Porque você tem um patrimônio que te dá tanta renda que você não precisa mais trabalhar, porque você pode viver dessas sementeiras, das sementes dela, e separar uma parte delas, né, para replantar. Você conseguiu entender o princípio aqui? Eu quero ler alguns versículos para encerrar a live de hoje, para orar. O princípio da quinta parte que está no livro de Provérbios 21:20. Provérbios 21:20. Vamos lá. Provérbios 21:20. Olha só, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Aí, tá vendo? O sábio, na casa dele tem tesouro que as pessoas desejam, porque fala de prosperidade. E azeite há na casa do sábio, porque azeite fala de mantimento. De novo, semente e pão. A metáfora na Bíblia é semente e pão. Aqui a metáfora é
tesouro desejável, semente. Patrimônio, poupança, azeite, fala de pão, mantimento. Então, o que tem na casa do sábio? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Mas o homem insensato os desperdiça. Então, o que ele desperdiça? Tanto o pão ele desperdiça, quanto o tesouro desejável. Ou seja, ele consome tudo, nunca vai prosperar. Sem poupar, nenhum homem vai prosperar. Sem semear, nenhum homem vai prosperar. A maneira de Deus te prosperar é através da semeadura. Amém? Então, outro versículo que eu quero ler com você. Provérbios 30, 24. Vamos ler lá. Provérbios 30, 24. Estamos falando de sabedoria, né? Então, sabedoria financeira, o princípio da quinta parte. Vamos lá. Esse provérbio diz o seguinte, vamos lá. Provérbios 30, versículo 24. Olha o que diz. Olha o que diz. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são muito sábias aos sábios. De novo, vamos falar de sabedoria. Coisas muito pequenas, mas a gente tem que aprender com elas. Versículo 25. As formigas, o povo sem força, todavia no verão, preparam a sua comida, e as organazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. O gecko que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam areosamente. Deixa eu só achar aqui o versículo, a parte que eu quero dar ênfase, que é a parte que ele fala da formiga. Aqui, as formigas. Então, as formigas, povo sem força, ou seja, você olha para a formiga, o que ele tem? Não tem muito para poder poupar, na verdade. Falar, o que uma formiga vai poupar? Todavia, elas preparam no verão a sua comida, porque no inverno, quando vem a crise, eles têm esse mantimento. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Até a formiga, que é algo que Deus criou, é Deus que criou a formiga, ela tem essa sabedoria, e muitas vezes nós não temos. Então, nós estamos vivendo agora um grande colapso financeiro mundial, é uma crise mundial como poucas vezes nós vimos, né? Sinceramente, eu acredito que haverá uma recessão econômica mundial mesmo, é uma grande crise, mas veja, tempos de crise é tempo de Deus transferir riquezas, e o momento que José mais enriqueceu foi no momento onde veio a crise, porque ele multiplicou de forma muito rápida a sua riqueza, porque ele tinha poupado no tempo de fartura. Talvez você chegou nessa crise e em um mês já foi todas as suas poupanças, porque você não tem esse hábito de poupar durante muitos anos. Mas tem gente que poupou e agora está com dinheiro na mão. Quem está com dinheiro na mão agora vai acontecer o quê? Agora vai multiplicar como nunca antes. Como nunca antes, tem oportunidades para você comprar coisas muito baratas que as pessoas estão vendendo, porque elas precisam sobreviver, não pouparam, na verdade, e agora estão padecendo, estão sofrendo. Então, eu aconselho você a aprender com toda essa história, com tudo que nós estamos vivendo. A minha geração, tenho 37 anos, ela não viveu uma crise como essa antes, nós nunca vivemos. Por isso, na nossa vida produtiva, por isso nós não nos preparamos para isso, né? Mas as pessoas mais velhas, né, de mais de idade, já passaram por outras crises, passaram pela captura das poupanças que o Collor fez no Brasil, pela hiperinflação na década de 80 que aconteceu no Brasil. Também são crises que nós tivemos econômicas que levaram essas pessoas mais de idade a ter muito mais prudência que nós temos. A nossa geração não tem tanto, porque nós já viemos a vida produtiva dentro do plano real, uma estabilidade, mas nós precisamos entender com a palavra de Deus que as crises são cíclicas, elas voltam, elas são cíclicas. E o que você tem que fazer? Você tem que começar hoje a poupar, a ter um estilo de vida contente com a parte que é o pão, e separar uma parte para você semear em bondade, na obra, e também semear investindo. Eu quero dar algumas dicas para me encerrar,
dicas práticas, né? Se você não tem costume de poupar e não consigo, pastor, o que você pode fazer? Você pode fazer alguma conta, na verdade é um investimento que você faz em forma de conta, que chega um boleto para você pagar todo mês e aí não tem erro. Você chega lá, paga aquele boleto e aí você vai investir. Por exemplo, consórcio imobiliário, consórcio de carros, de algum bem. Eu prefiro que você faça consórcio imobiliário, né? E tem uma parcela X lá, faz o consórcio, porque se você não tiver conta, às vezes você não tem disciplina de pagar. Então, nesse caso, eu recomendo que você faça um consórcio. Aliás, tem irmãos aqui que trabalham, acho que é o Neto, trabalha com consórcio imobiliário. E você faz a conta, todo mês você vai pagando. Chega um momento que vai contemplar o seu consórcio, ou você vende essa carta e pega o dinheiro que você poupou, ou você compra realmente o imóvel, e o dinheiro do aluguel dele vai dar para você pagar as parcelas e sobrar dinheiro ainda para virar uma sementeira. Então é uma alternativa. Outra alternativa é você fazer uma previdência privada. Por exemplo, quando as minhas 2 filhas nasceram, eu fiz uma previdência para ambas. Então eu tenho o hábito de depositar, de pagar todo mês R$90 para uma e R$90 para outra. Falo, pastor, mas é muito pouco R$90. Pois é, mas daqui já tem, por exemplo, a Sara já tem 12 anos que eu pago, né? Quando elas fizerem 23 anos, acho que foi o cálculo, 23 anos, o dinheiro da previdência que eu fiz, ou eu vou sacar o dinheiro e vou poder comprar um carro zerado para dar para elas, porque elas fizeram faculdade numa universidade pública, é isso que eu combinei com elas. Se ela fizer na universidade pública, vai pegar esse dinheiro aí e vai comprar um carro, ou ela vai aposentar e receber, uma mixaria, mas ela vai receber mais ou menos um meio salário mínimo durante toda a vida dela. Essa previdência, ela vai ter essa renda pro resto da vida, porque eu comecei a poupar quando elas eram crianças. Então, você pode fazer uma previdência privada. Aliás, dificilmente nossa geração vai aposentar, né, irmãos? A previdência está quebrada, então eu recomendo que você tenha previdência privada. Outra dica, às vezes você vai lá numa cidadezinha no interior, em Santo Antônio, Livramento, abre uma conta numa agência lá, faz a senha, esquece a senha, quebra o cartão, só anota o número da conta, e na hora que entra o dinheiro você deposita lá e vai juntando uma poupança lá e coloca a poupança automática, né? É uma forma, daí você vai se resguardar de não gastar esse dinheiro. Mas com o tempo, além das sementeiras que vão dar renda para você, você também terá um aumento na sua renda principal, e Deus vai te dar outras fontes de renda. Você vai prosperar em tudo, mas esse princípio é fundamental para você prosperar. Amém? Hoje nós ficamos por aqui, em nome de Jesus. Estude mais a palavra. Esses versículos que eu trouxe não se esgotam. Tem vários outros versículos falando sobre poupança, sobre investir. Nós vamos ainda fazer live só sobre investimento, mas é importante que você crie um hábito agora de poupar. Se você está em dívidas, você vai começar a poupar para pagar as dívidas e zerar a sua vida. Se você não tem dívidas, você vai começar a poupar para investir e gerar sementeiras que vão levar você para um outro nível de prosperidade. Tá bom? Vamos orar. Quero encerrar essa live